Boas palavras para um bom dia. Recomeçamos a nossa semana com atraso de um dia. Hoje vamos começar a fazer um passeio entre filósofos e filosofias. Para grande escândalo, talvez, de alguns acadêmicos muito ortodoxos, que acham que a filosofia é algo muito inacessível ao povo, à massa, às crianças, aos adolescentes. E, assim, eu penso totalmente diferente. Se a filosofia trata e traz questões de interesse de todos os seres humanos, porque são questões essenciais da vida, da morte, do mundo, da existência, dos porquês, dos últimos e primeiros porquês, então é algo que interessa a todas as criaturas humanas. E fazer uma filosofia demasiadamente hermética, fechada, não ajuda ninguém a desenvolver o seu espírito crítico, a sua capacidade de pensamento. Então nós vamos fazer durante 2 semanas algumas pílulas filosóficas diárias, fazendo uma outra reflexão. É claro que não vamos aprofundar os conceitos, mas pelo menos despertar aí o interesse das pessoas para estudar e ler e procurar se inteirar e beber desta fonte que é a filosofia. Bom, só poderíamos começar com o maior de todos os filósofos, Sócrates. Sócrates foi um filósofo que divide a história da filosofia, assim como Jesus divide a história do mundo. A filosofia é dividida entre os pré-socráticos e aqueles que vieram depois de Sócrates. Então Sócrates é um divisor de águas. Mas por incrível que pareça, Sócrates foi um filósofo que não escreveu nada. E essa é a questão mais interessante da sua vida, porque ele era um filósofo que vivia a filosofia, que conversava, dialogava em praça pública com todas as pessoas. Então a filosofia para ele era um modo de existência, sem ganhar dinheiro, porque inclusive ele fazia isso com uma missão pessoal de dialogar com as pessoas. E esse diálogo, né, que ele praticava era um diálogo para, segundo ele, extrair, né, a luz divina que estava em todos os seres humanos, ou seja, era a maiêutica, para realizar o parto da alma, porque ele considerava que cuidar da alma era o ato filosófico. Então, o seu ato filosófico era ao mesmo tempo pedagógico, de educação, de um despertar de consciência crítica e de autoconhecimento, e um ato terapêutico também, né? Porque ele considerava que teríamos que cuidar da alma, né, para que a alma não adoecesse em vícios, em ambições, né? E ele considerava que esse cuidado da alma era uma forma de cultivar as virtudes, cultivar o belo, cultivar o bom. Então, o Sócrates é uma figura ímpar na história da filosofia, porque talvez tenha sido o único filósofo que não escreveu nada, que se considera filósofo. Bem, a gente pode considerar outras criaturas que não se dizem filósofas, por exemplo, Jesus teve uma filosofia, propôs uma filosofia, mas dentro da tradição filosófica propriamente dita, que é grega, ocidental, né, a única pessoa que não escreveu nada foi Sócrates. Outros escreveram e os escritos não nos chegaram historicamente, outros escreveram e nos chegaram, né, como Platão, Aristóteles, que foram o Platão discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platão. Porém, Sócrates não escreveu nada. Então nós sabemos dele através dos seus discípulos. Aí há muitas polêmicas, se os discípulos são fiéis ao pensamento de Sócrates, porque há contradições entre as diferentes visões dos discípulos. E Platão, claro que foi que ele escreveu mais sobre ele, e praticamente quase todos os livros de Platão, Sócrates aparece como personagem principal. Então há uma ideia de que os primeiros diálogos platônicos de fato se referem ao Sócrates histórico. Depois Sócrates se torna um personagem de Platão. Mas vejam que interessante, justamente entre os diálogos de Platão, que são considerados históricos, que são considerados, digamos, mais fiéis à personalidade histórica de Sócrates, está
Apologia de Sócrates. E eu fui redescobrir na minha biblioteca esse livrinho aqui, olha só que coisa interessante, que eu comprei e li acho que com uns 13 anos de idade, e não tem a data, mas me lembro mais ou menos. E vejam só que coisa interessante, eu descobri que esse livrinho, essa Apologia de Sócrates, foi traduzida aqui e comentada pela Maria Lacerda de Moura, que foi uma mulher feminista, anarquista, né, espírita, espiritualista, teósofa, passou aí por várias configurações da espiritualidade, mas sempre anarquista e sempre feminista, e morreu em 1938, e eu não sabia, quer dizer, na época que eu li isso com 12, 13 anos de idade, eu nem conhecia Maria Lacerda de Moura, né? Então hoje eu fui redescobrir esse texto, e só quero comentar com vocês um trechinho aqui, só para vocês verem a elevação moral de Sócrates, que é admirado por toda a humanidade até hoje, né? Depois de 2400 anos que ele viveu, né? Cidadãos atenienses, ele está na Apologia de Sócrates, a defesa dele diante dos magistrados de Atenas, que o condenaram à morte, a beber cicuta, porque segundo eles, ele estava corrompendo a juventude, né? E na verdade o que ele estava fazendo era criticar a democracia grega, que estava usurpando do poder, dos sofismas, da manipulação, da demagogia, né? E estava tentando trazer uma visão mais virtuosa, mais espiritual das coisas, né? Cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. Enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar, ou de instruir cada um, quem quer que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe como é meu costume. Ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e depois não fazer caso e nada te importares da sabedoria, da verdade, da alma, para tê-la cada vez melhor? Vejam só, ele está criticando aqueles que acumulavam riquezas, que acumulavam glórias e poder, ao invés de cultivarem as virtudes da alma. Gente, isso ainda é atual, né? Estamos vendo ontem o que aconteceu no Congresso Nacional, que os deputados, todos os congressistas foram comprados, né? Então, ainda a democracia é este cultivo, né, das honrarias, do dinheiro e não das virtudes da alma. Então ficamos aqui para iniciar a nossa semana com o nosso amado Sócrates. Voltaremos a falar dele porque ele tem muitas coisas interessantes a nos trazer. Estas foram as nossas boas palavras para um bom dia.